Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Silva por aqui, é mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje é uma dúvida de um inscrito. Ele, segundo o comentário, ele tem uma máquina Consul que ao ligar, alimentar, ela faz aquela varredura inicial da placa LEDs, mas a colocar um programa, né, ali para rodar, simplesmente a lâmpada continua piscando o LED, né, e não inicia. Eu vou alimentar essa placa aqui, ó. Tá alimentado. Fez a varredura inicial. Eu vou colocar um programa. Centrifugar. Observe lá na placa, ó. Ó. Isso aqui é o jumper do AC2 para tampa, né? Pro borne da tampa ali. O conector tem que ter esse jumper. E tem ali também uma garra de jacaré fazendo a função do sensor de tampa, beleza? Ali a microchave de tampa ali, ó. Ó, tá escolhido o programa. Só que quando eu aperto aqui, ó, no começar, ó, inicial, ó, não começa, ó. Pode apertar ali 10 vezes, ela não vai iniciar. Esse tipo de problema, geralmente são três coisas que pode acontecer. Pode ser uma trilha na placa interface, o botão iniciar com problema, ou um problema na placa principal, certo? Nesse caso, essa placa aqui interface está perfeita, não tem problema algum. O problema está na placa principal e a gente vai checar, eu vou mostrar para vocês aí onde que está o problema dessa placa, beleza? Pessoal, nós vamos focar nessa placa aqui, beleza? A placa de potência, porque a placa interface não tem problema, o botão tá ok, não tem trilha rompida, então a gente vai focar nessa placa, tá certo? Não se esqueça aí, já quero pedir aí o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, beleza? Compartilhe o vídeo, ajuda o canal aí, muito obrigado, viu pessoal? Inicialmente essa placa, ó, ela estava morta, sem os 5 volts, né? O objetivo do vídeo não é nem mostrar essa questão dos 5 volts, mas eu vou mostrar para vocês que pode servir aí para você estar arrumando uma placa dessa e vocês terem uma linha de raciocínio. Esse tipo de placa tem a resina, tem uma outra que é transparente, até melhor que essa. Para tirar essa resina, eu uso a estação de solda, vou aquecendo e um bisturizinho cortando a resina, não tem jeito. A resina transparente é muito melhor, né? Porque às vezes você não precisa nem tirar aqui essa resina, você dá para medir com a ponta de prova bem fininha por cima mesmo. E levantar qual o componente defeituoso, depois só tira só aquela região, mas aqui no caso eu tive que tirar várias partes devido a isso. A resina, ela é uma resina que não dá para ver onde está o componente, eu fui tirando, né? Inicialmente eu achei que estava aqui o problema, que geralmente é aqui, nesse CI, que ele é o Vipe, né? Aqui é o Vipe 12, tem umas placas aí com um NK60, esse tipo de placa eu prefiro com esse Vipe aqui, correto? Dá muito menos problema. A outra você pega muito o NK mais o resistor ali queimado. Essa aqui dá muito menos problema. Eu prefiro essa. Tem uma outra placa também que não é fonte chaveada, ela é capacitiva, né? Mas esse Vipe aqui eu acho ele bem melhor do que o CI, um NK, né? Esse Vipe aqui, ó, ele já tem um MOSFETzinho dentro dele, né? Isso é uma questão para economia da placa. Quando a placa eletrônica ela tem um consumo baixo, geralmente o fabricante opta por fazer desse jeito aqui, né? É um sistema chamado bunker direto, né? Geralmente as topologias de fonte que a gente pega aí é flyback, ela é isolada por um transformador. Nesse caso aqui, está direto praticamente na rede, né? O 6 chaveador aqui, ó, a parte do Dryan tá ligado aqui direto na rede, né? E aí ele chaveia o source do outro lado, beleza? A tensão que a gente vai encontrar para alimentação dessa placa é menos 5 volts, isso é comum usar uma tensão negativa nesse tipo de placa aqui, de topologia. Geralmente os fabricantes optam por isso. Mas assim, a questão de ser uma tensão negativa ou positiva, nesse caso nós não vamos se aprofundar nisso, né? O que interessa é que tem que ter uma DDP para a placa funcionar, beleza? Então, em relação ao comum, né? Ao comum da fonte, eu tenho uma tensão negativa, menos 5 volts, beleza? Então, assim, não estava saindo 5 volts, né? E geralmente o problema é o Viper, né? No caso da outra placa com o NK, é ele que dá problema.
e o resistor que alimenta ele, ou uns 2 transistores que tem ali ao redor dele, né, que ajuda ali no controle de tensão e chaveamento. Nesse caso aqui, eu já fui aqui nele medir, né, com o osciloscópio ali, e eu vi que ele tentava começar, mas não dava sequência. E aqui também na frente tem um regulador de tensão, esse cara aqui é um regulador de tensão, é o L7905, né, a sua saída é uma tensão negativa, menos 5 volts, beleza? Achei que poderia ser ele também, não era, porque não tinha a tensão de entrada. E quando eu medi com o osciloscópio, o 6 chaveador tentava começar, mas parava, né? Parecia ali querendo formar a onda, mas parava. E o que acontece? O defeito estava aqui nesse carinha, ó, o capacitor. Esse capacitor está ali no VDD, a alimentação desse cara, né? Porque, ó, ele começa a chavear. E a gente sabe que o chaveamento tem um momento em que o sinal vai estar um sinal alto, uma tensão ali, né? Um sinal alto. Nesse momento que o sinal está alto do chaveamento, esse sinal vai carregar esse capacitor, né? Esse capacitor mantém carregado. Quando ele corta o chaveamento, o nível alto vai para baixo. Nesse momento, esse capacitor tem que manter esse cara aqui trabalhando, né? Tem que manter esse cara trabalhando. Então, assim, a capacitância dele tem que acumular uma carga que, à medida que esse cara para de chavear, essa carga seja suficiente. É um tempo curto, né? Mas necessário para manter esse cara trabalhando. Beleza? A alimentação dele fixa ali. Aí o sinal sobe novamente, carrega ele, o sinal desce, ele descarrega, né? Alimentando o CI e por aí vai. Então esse cara aqui, ó, tava com capacitância baixa e não mantinha a fonte trabalhando. Teve que tirar ali a resina, trocar ele. Agora tá ok, tem um menos 5 volts. Pessoal, só um detalhe, se vocês pegar uma placa dessa e quiserem saber, a placa tá morta, não tá acendendo nada. Onde que eu meço esse menos 5 volts? No borne 5, o pininho 5 aqui desse conector. Você vai contar que esse aqui é o número 1, né? Você vai contar aqui, ó, no borne 5, entre o borne 5 e o borne 7. Tem que dar o menos 5 volts, beleza? Mediu ali menos entre o 5 e o 7, não deu o menos 5 volts, tem algum problema ali. Ou no CI drive, ou em algum resistor que está alimentando ele, algum diodo. Mas geralmente é no CI drive, beleza, pessoal? Nesse caso dessa fonte, era o capacitor ali que mantém a tensão VDD do CI, a tensão de alimentação do CI, beleza? Então, pessoal, vamos aqui focar no problema, certo? Ó, tem esse jumper aqui, ó, que está aqui do AC2 ao conector tampa, passa aqui por um diodo, filtrando um semiciclo negativo, entrega esse resistor, um resistor de precisão, 360K, e daí vem para o borne 4. Tá? Pode fazer uns testes aqui, ó. Botar o aparelho aqui em bip. Ó, esse borne aqui, ó, ele vem aqui no diodo, ó. Ele vem aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar certinho ali. Vem aqui no diodo. É porque tá dando um mau contatozinho ali, mas ele vem ali. Retifica o semiciclo negativo. Eu vou colocar aqui na função diodo. Quer ver? Função diodo. Aqui ele não conduz. Virou o lado, ele conduz. Semiciclo negativo. Passa aqui nesse resistor 360K. Ó. Tá vendo? Ele tá aberto aqui, ó. Esse camarada aqui tá aberto, ó. Tá vendo? E daqui, ó, ele vem no pino 4. Nesse pino aqui, ó. Vou colocar na função bip novamente. Daqui ele vem aqui no pino 4, tá vendo? Pronto. Para que serve essa tensão que chega nesse pino 4? Ele vai polarizar um transistor. Esse transistor, sendo polarizado, ele vai puxar o coletor dele, a GND, o comum, e vai entregar aqui, ó, onde tem essa garra jacaré. E isso vai sair aqui no pino 8. Esse pino 8 vai ser informado por CI. Chegou lá o GND, né, o comum, zero da fonte, né? Ele entende que a tampa está fechada. Se não chegar lá, simplesmente ele não vai liberar para funcionar os programas. Então essa tensão serve para isso. Ele vai polarizar um transistor SMD que tem do outro lado aqui, né, do outro lado da placa,
esse transistor sendo polarizado, ele puxa o coletor para GND, entrega aqui, ó, passa pela chave, o microchave da porta, da tampa, né? Sai do outro lado aqui, só são os dois conectores. Tem 3 conectores aqui, mas só usa só os dois extremos, né? O centro não entra, não usa. E aqui um desses aqui vai aqui através de um resistor no borne, no conectorzinho 8 aqui, ó, beleza? Sai no conector 8 e vai lá pro CI. Eu acredito que vai direto, deve ter um resistorzinho só no caminho. Eu não segui a placa interface para ver, mas provavelmente vai lá. Um detalhe, pessoal, placa interface, esse tipo de placa aqui, por mais que seja trabalhoso para a gente da manutenção, devido à resina, eu ainda pego para fazer manutenção. A interface eu não pego e vou justificar o porquê. Essas placas interface dá muito problema. Aqui tem a resina, né? A máquina trabalha com água, tem umidade, aqui tem a resina que protege os componentes. Lá no caso é só um verniz. Então dá muita oxidação de trilha, jumper, dá muito problema. Às vezes você pega uma placa da manutenção, com um mês volta a dar de novo em outro ponto. Então para mim não compensa dar manutenção na interface. Essa aqui ainda dá para fazer manutenção sossegada. É um pouco trabalhoso tirar a resina, mas compensa. Depois é só cobrir novamente o componente, beleza? Então pessoal, vamos focar no problema. A gente já viu aqui, ó, que esse cara aqui tá aberto, correto? Esse cara aqui tá aberto. Não tem como essa tensão que tá aqui nesse conector tampa chegar ali no conector 4 para fazer a polarização do transistor que eu falei para vocês e colocar aqui no pino 8 para GND. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse resistor. Vamos substituir ele e a gente faz o teste. Você já vai liberar os programas lá, beleza? Pessoal, eu vou passar uma dica aqui importante para vocês, ó. Para vocês terem certeza que tem ou diodo ou resistor aberto. Ó, eu não troquei ainda o resistor, tá lá, tá aberto. E olha o que acontece, ó. Se eu medir ali entre o pino 4 e o pino 7, que é o comum, olha o que vai acontecer, ó. Olha a tensão que tá lá, 11.7, vai dar uma tensão aí, depende de 11 até 12 volts. Beleza? E grave bem essa tensão, que após trocar ali, vocês vão ver a tensão que vai cair. Isso eu reparei aqui fazendo manutenção, porque isso é uma dica, um macete, para você ter certeza que um dos dois está aberto, ou o resistor ou o diodo. Geralmente o diodo não abre, nesse caso aqui não. Geralmente vai ser o resistor que vai estar aberto, beleza? Grave bem essa tensão, em torno de 11.7. E assim que a gente trocar, vamos medir para vocês verem para quanto que vai essa tensão aí. Então é uma dica para detectar rapidamente se o problema realmente está ali. Resistor velho está aqui, tirado, correto? Vamos instalar o novo aqui, ó. Vamos soldar aqui. Quando a gente solda aqui, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal aí, deixa o seu like, comentário, compartilhe o vídeo, beleza? Pessoal, outra coisa, eu não tenho aqui o resistor nesse valor de 1 watts, ele é 1 watts original. Eu coloquei aqui 2 watts pra gente testar aqui, mas o correto é botar de 1 watts, mesma potência que estava antes, beleza? Pessoal, o resistor instalado, tá ali no lugar. E vocês lembram a tensão inicial que a gente mediu ali antes, quando o resistor estava aberto? Em torno de 11.7, pode dar de 11 a 12. Agora aqui, ó, entre o borne 4, eu coloco essas capas aqui de fio para evitar fechar curto, beleza? É muito próximo do outro. Fechar um curto pode danificar um outro setor da placa, a gente tem que evitar. Então aqui, ó, a tensão que vai dar agora. Vamos lá, 5.87, ó. Correto? Inverter as pontas aqui. É que essa placa, pessoal, todas as tensões dela são negativas, correto? Ó, 6.16. É normal, tem esse valor de 5,5 até um 6,5 aí é normal. Então se vocês medirem aqui, ó, e encontrar um outro valor que não seja em torno de um 5,5 a 6,5, com certeza ali o resistor vai estar aberto. Vai dar uma tensão mais alta, porque flutua essa tensão, pega retorno por outro canto e vai dar mais alta, beleza?
Agora o teste que a gente vai fazer é instalar novamente a interface e ver se aceita os comandos. Lembrando que a dúvida do inscrito era uma máquina Cons, né? A questão da placa de potência não muda. A interface pode mudar algum programa ou outro, alguma função, mas no caso da placa de potência é a mesminha. Eu já peguei placa de potência da Consul, da Brastemp. No caso aqui é uma Brastemp, uma BWL, né? BWL11, mas não muda, beleza? Vai acontecer a mesma coisa e com certeza vai estar nesse resistor aí, beleza? Pessoal, placa interface já conectada ali. Eu vou alimentar a placa. Repare que os LED vai acender, ó. Olha lá, acendeu todos. Vou colocar o mesmo programa, né? Centrifugar ali, ó. Ó. Tá vendo? Tá piscando o LED, ó. Agora eu vou clicar no botão iniciar ali, ó. Tá vendo que já parou de piscar lá? Antes não parava, ó. Ficava direto ali piscando. Ou seja, aqui já começou o programa. Centrifugar, vamos falar assim, já tava ali rodando ali a bomba. E por aí vai, entendeu? Já tava ali rodando a bomba para começar a tirar a água que tá embaixo, né? Depois da sequência no programa. Beleza? Antes vocês podem olhar no vídeo inicial que aqui continuar piscando. Ó, vou fazer de novo. Vou desligar, ó. Vou colocar um outro programa qualquer. Ó. Pronto. Tá ali piscando lá, ó. Um outro LED. Eu vou clicar aqui no botão iniciar. Pronto. Ele já parou de piscar. Inicialmente, né? E se eu tirar ali o sensor de tampa, ele volta a piscar do mesmo jeito. Eu vou tirar ali, ó. Pronto, tirei, ó lá. Ele volta a piscar, ó. Porque eu tirei como se tivesse aberta a tampa. Ele corta o programa que tá fazendo. Vou colocar novamente. Olha lá, já parou novamente, beleza? Então é isso aí. Pessoal, agora a gente vai fazer uns testes aqui nessa placa. Dá para testar todos os 5 triac, né? Tem 5 triac para fazer as funções, né? Ligar motor horário, anti-horário, válvula 1, válvula 2, né? E a bomba, beleza? São 5 triacs. Esses 2 triac que estão aqui, ó, nesse bloco dissipador, são os que trabalham com a maior corrente. Então eles são os 2 do motores, anti-horário e horário. E os outros 3 SMD tá na placa pelo outro lado, beleza? Então nós tem como testar eles, né? Energizar aqui, testar um a um para saber se realmente está ok com a energia, beleza? Como que a gente vai fazer esse teste? Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada, correto? Uma lâmpada sozinha, a gente vai mudando ali, ó. Tem uma lâmpada. Um dos fios dessa lâmpada, eu vou colocar aqui na garra jacaré, tá vendo? Um dos fios dele. Eu vou colocar ali na garra jacaré. Eu vou colocar aqui no AC2, ó. Tá vendo? Junto com o AC2 aqui, ó. E o outro fiozinho que sobra da lâmpada, a gente vai colocando aqui no borne um a um. A gente vai testando um a um. A gente vai começar por esse aqui. E eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui um esqueminha para vocês entenderem, ó, como que funciona cada um. Vou tentar pegar ele inteirinho aqui, para vocês podem depois aí dar um print aí, ó. Parar o vídeo, dar um print para vocês entenderem. O que que acontece, pessoal? Ó, observa aqui, ó. Ó, tem um comum, vamos falar que fosse a fase, né? Vamos falar que tem um comum, essa linha vermelha, ó, tá vendo? Todos eles vai estar descendo aqui, ó, no pino MT1 do triac. O triac você pode encontrar aí, né, marcado como os pinos principais, como T1, T2, MT1, MT2, AC1, AC2, é normal, entendeu? Então aqui, ó, imagine, vamos imaginar que isso aqui fosse a fase, todos eles estão descendo aqui no pino MT1 do 5, tá vendo? Ó, todos eles, ó. Observe a linha vermelha, está descendo nesse, está descendo nesse, está descendo nesse. O que acontece com o triac? Quando chegar um pulso no gate do triac, vai chegar um pulso, né? É como se fosse um relé que fecha o contato entre MT1 e MT2. Não tem um contato físico, né? Isso é combinações lá de materiais tipo NP, né? E aí, não vamos entrar em detalhe do funcionamento aqui aprofundado do triac, mas assim, para vocês compreenderem é isso. Vai chegar o pulso no gate, né, e vai fechar como se fosse um contato entre MT1 e MT2, correto?
E aí, a energia que está parada aqui MT1, vamos falar assim, ela vai passar e sair MT2 e vai acionar a carga. Beleza? Eu fiz esse esqueminha aqui para facilitar. E a primeira coisa que a gente vai acionar, a gente colocou o fio aqui, ó, da lâmpada, um fio aqui no AC2, certo? Através dessa jacaré, e outro fio aqui nesse conector aqui, que olhando aqui para o nosso desenho, ó, próximo do AC1, ó, é válvula 1, beleza? Válvula 1. E a válvula 1, ó, a gente acompanha ela vai ser acionado, ó, aqui, ó, vai ser acionado pelo gate que tá aqui, ó, no pino 10 desse conector, desse aqui, ó. O pino 1 tá aqui, ó, o pino 1 é aqui e o 10 é o último, certo? Aqui, ó, do lado de cá. O pino 1 é aqui próximo do bloco dissipador, então a contagem é daqui do dissipador para cá. Aqui é o 10. Então ele vai ser acionado, ó, olhando pelo nosso desenho, pelo um pulso, né, no gate aqui no pino 10, ó, pino 10 desse conector branco aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, o que que acontece? Eu vou dar um pulso, esse pulso eu vou dar através do menos 5 volts que tem na fonte, correto? Esse menos 5 volts, eu fiz essa adaptação aqui, ó. Vou virar a placa para vocês entenderem. Eu peguei aqui, ó, do pino menos 5 volts aqui que está no regulador de tensão. É o mesmo que está na placa toda. Vou focar mais aí para vocês entenderem. Tá vendo? Aqui é o pino de saída do regulador de tensão. Tem lá o menos 5 volts. Eu joguei num resistor de 47 ohms. Pode jogar no de 22, 7,5, vai dar certo também. Passa nele. Isso aqui é só pra gente testar, para não jogar o menos 5 volts direto ali. E aí, através desse fiozinho, a gente vai fazer o pulso no gate, beleza? Então vamos lá. Lâmpada instalada. Aqui onde é a válvula. Válvula 1. Eu vou alimentar a placa. E vou dar um pulso. Eu coloquei ali a capinha para não encostar no outro, né? Para evitar curto. E olha lá, ó. Ó, à medida que eu dar o pulso aqui, ó. Tá vendo que acende a lâmpada? Ó, tirei, ó. Ó. Beleza? Ó, pino 10, ó. Pronto. Beleza? Então essa parte tá testada, né? Ali a parte da válvula 1. A gente vai agora para a válvula 2. Desliguei lá, vamos trocar aqui. Pela nossa sequência, na verdade, a nossa sequência, ó, válvula 1. Depois a gente vai para a bomba, correto? Bomba. E o gate da bomba vai ser no pulso 6, tá vendo? Aqui no pino 6 desse cara aqui, ó. O pulso no gate. Então vamos lá. Vamos trocar aqui, ó, pro próximo, que é bomba. E o pulso agora vai ir no pino 6, correto? Pronto, pessoal, mudança feita ali, ó. Mudei esse fio aqui, né? Pro conector correspondente à bomba. E agora a gente vai mandar o pulso ali no pino 6. Vou ligar novamente ali a placa. E olha lá, ó. Pino 6, ó. Ok. Acendeu a lâmpada, apagou. Novamente. Beleza. Então, mais um triac testado. Esse tá ok. O próximo passo agora, olhando pelo nosso desenho aqui, é motor horário. Então, vamos lá trocar isso aqui, ó. Pessoal, motor horário. Pino 2, né? Olhando pelo nosso desenho aqui, ó. Ó. Motor horário, tá vendo? Motor horário. Aqui, ó. Pino 2 do outro conector, beleza? O pino 1 NC, aqui tem todas as funções desses pinos, ó, pessoal. Pino 1 NC, pino 2 é o gate do motor horário. Pino 3, gate do motor anti-horário. Pino 4 da tampa. Pino 5, menos 5 volts. O 6 é da bomba, o 7 é comum, o 8 é o retorno do sensor de tampa, que vai lá para o CI da placa interface, o 9 é válvula 2 e o 10 válvula 1, vai no gate desses caras aí, dos triac, beleza? Então vamos lá, tá feita ali a ligação já, a mudança, mudei aqui o fio, e agora nós vai dar um pulso no pino 2, vou ligar a placa novamente ali, ó, a lâmpada tá aqui, pino 2 agora. Olha lá, acendeu. Ok, ó. Ó. Tá vendo? Beleza. Mais um triac testado. Vamos pro próximo. O próximo agora, nós fez motor horário, motor anti-horário e o pulso é no 3, beleza?
Ó, motor anti-horário. Então vamos mudar aqui, ó. Botão anti-horário e liberar o pulso aqui no pino 3. Ok. Vamos alimentar a placa novamente e vamos lá, pino 3, ó. Tá vendo? Ó, acendeu lá, ó. Ó. Beleza, mais um testado. Agora é o último. O último é válvula 2. Válvula 2, né? Tem que colocar lá no último pino ali, ó. Vamos mudar. Tira aqui, coloca no último. Pronto. E o pulso. Aqui, ó. Válvula 2, ó, onde vai o pulso aqui, tá vendo? No 9, ó. Então vamos lá, dar um pulso no 9. Vou isolar os demais aqui, isolar o 8 e o 10 para ficar só o 9 livre. Para não acontecer de fechar curto. Beleza, feito as mudanças. Vamos energizar a placa novamente e vai lá dar o pulso para gente testar o último triac. Correto? Olha lá, ó. Acendeu, apagou, acendeu. Tá vendo? Então pronto, todos os 5 triac testados estão todos ok. Maneira simples de testar. Pode fazer aí que dá certo. Beleza, pessoal? E é isso aí. Valeu! Mais uma vez eu peço para vocês aí, não se esqueça, se inscreva no canal. Né? Isso aqui é um pouco trabalhoso para a gente elaborar, fazer um vídeo assim para vocês realmente conseguirem entender o que a gente está passando. Então, pessoal, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima.